E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 42ª aula do curso de Bioquímica, vamos fazer uma visão geral da glicólise, que é uma das vias metabólicas na qual a principal molécula envolvida é a molécula de glicose. Dessa aula em diante, nós vamos discutir extensivamente esta via metabólica e de que maneira ela vai estar se discorrendo. Beleza, pessoal? Nessa aula introdutória, então, a gente vai definir o termo glicólise, que a gente já falou um pouquinho nas aulas anteriores. Vou mostrar o destino da glicose na glicólise e, por fim, vou fazer o resumo das fases da glicólise. Nós temos duas fases com várias etapas e eu vou explicar para vocês, resumidamente, o que acontece em cada uma dessas duas etapas. Beleza, pessoal? Então, vamos definir aqui novamente o que significa glicólise. A gente já falou em aulas anteriores, mas agora uma definição um pouco mais completa. A gente pode dizer que a glicólise é uma via enzimática na qual consiste em transferir a energia presente nas ligações da molécula de glicose para outros compostos energéticos. Então, a molécula de glicose, nós já vimos que ela tem um alto poder energético e ela pode transferir esse poder energético que tem nas suas ligações químicas para outros compostos, para, obviamente, geração de energia para outros processos celulares. E a gente pode dizer que a molécula de glicose ela vai sofrer essa oxidação na via glicolítica para gerar principalmente ATP e NADH, que são duas moléculas energéticas. O ATP ele vai influenciar diretamente nos processos celulares que precisam de energia e o NADH ele vai transferir elétrons para produzir ATP em outras ocasiões, que são as ocasiões na qual nós temos a respiração celular, coisa que a gente vai ver aí ao longo do curso de Bioquímica. E uma coisa interessante, a gente pode dizer também que a molécula de glicose pode produzir ATP tanto na falta de oxigênio, que é o processo de fermentação, como na presença de oxigênio, que é o processo de respiração celular. Então veja, nós podemos extrair energia da molécula de glicose de duas maneiras diferentes. Por isso que essa molécula ela é a principal molécula energética, porque nós somos capazes de produzir energia na falta de oxigênio, que é a própria via glicolítica que desloca os substratos finais para outras condições para que isso possa permitir a produção de ATP na falta de oxigênio, e também os produtos finais da oxidação da molécula de glicose podem ser direcionadas para o que nós chamamos de respiração celular. E na respiração celular nós consumimos o oxigênio para produzir o ATP. Então nós vamos ver com detalhes nas próximas aulas de que maneira a gente vai ter a parte de produção de ATP na falta de oxigênio e também posteriormente a produção de ATP na presença de oxigênio. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar agora das fases da glicólise. A gente pode dizer que nós temos duas grandes fases na qual a glicólise vai acontecer. Então nós temos a fase de investimento e também nós temos a fase de pagamento. Nós podemos fazer um resumo de que na fase de investimento nós temos o consumo de ATP e na fase de pagamento nós temos a produção de ATP. Então a via glicolítica é uma via de mão dupla. Nós precisamos consumir um pouco de ATP para posteriormente conferir um lucro de ATP para a célula. Vamos dar uma olhadinha com um pouco mais de detalhe em cada uma dessas fases, começando pela fase de investimento. Então, a princípio, a fase de investimento consiste em oxidar a molécula de glicose até gliceraldeído 3-fosfato. Obviamente, esta via não é direta. A glicose não se torna gliceraldeído 3-fosfato em apenas uma única etapa. Nós temos mais etapas envolvidas nesse processo, coisa que a gente vai ver em aulas posteriores. E para que nós sejamos capazes de produzir o gliceraldeído 3-fosfato, nós temos que fazer essa ativação com ATP. E, obviamente, para cada molécula de glicose, nós somos capazes de produzir 2 gliceraldeído 3-fosfatos, nós temos que investir 2 moléculas de ATP para conferir os fosfatos aqui do gliceraldeído. Então, teoricamente, nós temos que ativar a molécula de glicose para que ela seja capaz de conferir a energia posterior para as células. Então, nessa condição, nós temos um gasto de 2 moléculas de ATP. Por isso que se chama fase de investimento. Nós estamos investindo energia na molécula de glicose para que posteriormente nós sejamos capazes de
recaptar essa energia na fase de pagamento. Então a gente pode dizer que a fase de pagamento consiste na oxidação do gliceraldeído 3-fosfato para a formação de piruvato ou lactato. Vale lembrar também que na fase de pagamento, esta transformação do gliceraldeído 3-fosfato para piruvato ou lactato também não é direta. Nós temos etapas intermediárias da fase de pagamento até o gliceraldeído 3-fosfato se tornar piruvato ou lactato. E aí nós vamos ver em que condições nós vamos produzir ou o piruvato ou o lactato. E olha só que interessante. Nós temos aí um ganho de 2 ATPs para cada gliceraldeído 3-fosfato convertido em piruvato. Então você nota que nós temos 2 gliceraldeídos 3-fosfato aqui para serem convertidos em piruvato ou lactato. Dessa forma, nós somos capazes de ganhar 4 ATPs, porque nós temos 2 gliceraldeídos 3-fosfatos. E outra coisa importante é que na fase de pagamento também gera-se um NADH para cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato oxidada até piruvato. Então, para cada molécula de glicose, nós somos capazes de produzir 2 moléculas de NADH na fase de pagamento. E aí, no balanço final da concentração de ATP que nós temos, quando nós oxidamos a molécula de glicose, nós podemos fazer aí um balanço geral, colocando a fase de investimento, o quanto de ATP nós investimos, qual foi o nosso lucro bruto de ATP e o quanto nos sobrou de ATP. Então a gente viu que na fase de investimento nós investimos 2 ATPs. Então a molécula de ATP ela é utilizada para ativar a molécula de glicose para gerar o gliceraldeído 3-fosfato. O lucro bruto é um lucro de 4 ATPs, porque nós temos 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que são geradas para cada molécula de glicose. Cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato vai nos gerar 2 ATPs. Como nós temos 2, nós temos 4 ATPs brutos gerados na glicólise. E o lucro líquido nada mais é do que remover aqui o investimento. Então, é só subtrair o lucro bruto pelo investimento. Então, no final, para cada molécula de glicose, nós geramos 2 moléculas de ATP para serem consumidas em outros processos celulares. Além do que, nós também somos capazes de gerar 2 moléculas de NADH. Esse NADH ele pode servir para regenerar a glicólise que a gente vai ver posteriormente. Nós ainda não entramos em detalhes, mas a gente vai ver tão logo. Mas esse NADH ele pode ser direcionado para a respiração celular e aí produzir mais ATPs. Beleza, pessoal? Bom, nessa aula foi isso. Essa foi a referência que nós utilizamos para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, por favor, contribua sempre com o seu joinha e com o seu compartilhamento, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E se você ainda não participa do nosso canal, se inscreve aí para ajudar a gente a crescer e a divulgar o nosso material. E também participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. E participa lá do canal do YouTube e da página do professor Rogério Gozzi lá no Facebook, porque ele tem as melhores aulas de anatomia do YouTube. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.